Oi, Daniel. Qual foi o que eu usei ainda agora? Foi este? Tá ok. Oi. Oi. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este lugar de adoração ao Senhor. Eu peço que vocês se coloquem no nosso texto de hoje, que é o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E à medida em que vocês forem encontrando, por favor, se coloquem em pé para lermos a palavra do Senhor. Mais uma vez, Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. E ele estendeu a mão e foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está neste momento escancarada diante de nós. E nós te pedimos neste momento que esse escancarar venha nos confrontar Senhor, mostrar que tem cuidado de nós, que ainda deseja transformar as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço desde já. Amém. Meus irmãos, vocês podem sentar, por favor. Nós iremos só lembrar daquilo que falamos semana passada. Lembro a vocês que semana passada nós encerramos a exposição do capítulo 2. Essa exposição que fizemos foi do versículo 23 até o versículo 28. E destacamos lá que a verdade central do texto em si era que as necessidades humanas estão acima dos rituais religiosos vazios de empatia. Pela leitura que fizemos do texto, Jesus, passando por uma colheita de cereal, foi questionado porque os seus discípulos estavam colhendo no sábado. E aí nós fizemos algumas colocações. A primeira delas é que a resposta certa aos religiosos vazios de empatia é sempre as Escrituras. E aí olhamos para o texto bíblico e lá Jesus Cristo, ao responder ao questionamento dos fariseus, ele fez colocações sobre a vida de Davi, que naquele contexto ele diz: acabou por não praticar conforme a visão de vocês o mandamento do Antigo Testamento, e mesmo assim, por conta de sua necessidade, ele não foi fulminado, ele comeu os pães da presença, mas Deus está mais preocupado com o bem-estar dos seres humanos do que com a religiosidade vazia. E aí, nós falamos para vocês o seguinte, que além de outras coisas, Israel foi criado como nação para ser um exemplo de que nós definitivamente não temos jeito por conta dos nossos pecados, mesmo que Deus desça do céu e escreva com o próprio dedo
leis em tábuas de pedras. Lembramos aos irmãos que no Antigo Testamento existia uma série de leis que, de alguma forma, deixam bem claro que o objetivo de Deus era o bem-estar dos seres humanos. E o próprio sábado, Jesus vai dizer que foi criado por Deus para o benefício dos seres humanos. Mas os judeus, neste contexto aqui, os fariseus, fizeram do sábado um dia em que não refletia essa ideia. E aí aqueles indivíduos, servos de Cristo, os seus discípulos, estavam precisando de alimentação, porém, os fariseus entendiam que, como era no dia de sábado, era preferível que ficassem com fome. O outro destaque que fizemos foi que nós somos os reais beneficiários das leis de Deus. Porém, tanto o pecado quanto a religião nos cegam para que não compreendamos os mandamentos divinos. Dissemos a vocês que a religiosidade travestida de tradição tem o poder infernal de não enxergar que as necessidades humanas estão acima dos rituais. E foi o que Jesus deixou muito claro para nós na semana passada. Disse a vocês que teríamos, a partir de hoje, ainda ou hoje, mais uma controvérsia de Jesus sobre o sábado com os fariseus. Falamos em um sermão lá atrás que nós teríamos uma série de controvérsias, uma série de discussões que Jesus travaria ou travou lá no primeiro século com os fariseus. Dissemos que provavelmente foi uma delegação que o Sinédrio enviou para aquela região para poder saber, ao acompanhar de perto, o que aquele forasteiro estaria ensinando. O certo é que esses homens tiveram privilégios, disse, em muitos momentos eles estavam como aqueles que, se era na sinagoga, eles ocupavam os principais lugares. Se foi quando aconteceu um milagre na casa de Pedro, eles estavam lá acompanhando também como pessoas importantes. E aí nós tivemos semana passada essa controvérsia sobre o sábado e temos mais uma hoje sobre o sábado. Só que a gente vai olhar para o texto e nós poderíamos inclusive falar sobre as mesmas coisas, mas entendemos que o foco do autor ao escrever esta passagem parece ser outro. Ele tem um objetivo de ensinar aqueles irmãos do primeiro século outros assuntos referentes à vida espiritual deles. E aí o destaque que fazemos é que o Filho de Deus estava rodeado por inimigos ferozes que procuravam tragá-lo. É essa a ênfase aqui do texto. E aí temos do versículo 1 ao versículo 4, Jesus demonstrando para aquelas pessoas que o bem deve ser praticado em todo o tempo. Essa é uma verdade que esse texto deixa muito claro aqui para nós e queremos enfatizar isso para vocês. E aí temos aqui iniciando que no final do capítulo 1, percebemos que Jesus se distanciou, ele vai se distanciando, inclusive dissemos isso a vocês, da instituição chamada sinagoga, para exercer o seu ministério ao ar livre. Se você voltar lá no texto, vai perceber que ele começa o seu ministério em uma sinagoga, é o que Marcos narra aqui. Outro autor sinóptico vai falar também sobre a sinagoga em Nazaré, mas ele chega a um ponto em que ele entende que deveria se afastar dessa instituição. Em parte, dissemos para vocês e queremos lembrar que isso se deu porque a sinagoga não tinha espaço suficiente para acomodar as multidões que seguiam Jesus. Mas também, e entendo que o motivo principal foi porque Jesus encontrou resistência por parte das lideranças judaicas. Entendemos que tanto as lideranças judaicas locais das sinagogas, quanto as principais, e principalmente aquelas que foram enviadas como representantes do Sinédrio para olhar o ministério de Cristo mais de perto. E aqui eu quero mostrar para vocês, ou lembrar a vocês, que
O Filho de Deus foi rejeitado pelas duas instituições religiosas que eram responsáveis pelo culto a Deus. Ou essas instituições eram representantes, diria assim, naquele país do culto a Deus. Mas quando Deus veio à Terra, foram justamente essas instituições que negaram abrigo a Jesus. Ele foi recebido ou acomodado pelo povo da terra, que eram justamente aqueles que, com certeza, na visão dos religiosos, não tinham salvação. Apesar da resistência, ele corajosamente retornou à sinagoga, que é o que nós acabamos de ler. Ele retorna à sinagoga, e aí nós vamos ver como é que o texto vai se desenrolar. Mas antes de começar ou voltar para o texto, eu quero dizer para vocês, e acredito que vocês já devem ter lido os sinópticos, e perceberam que, principalmente para aqueles que têm Bíblias, que em cima, quando tem um título aqui, por exemplo, a minha Bíblia vai falar que este relato está em outros livros sinópticos, que são Lucas e Mateus. E aí eu sempre procuro lá para saber, para fazer uma comparação entre as narrativas. Não para encontrar em si contradição, não é essa a ideia. Se você for ler uma história que aparece em Marcos e procurar ela em Mateus e em Lucas, certamente você vai encontrar algum detalhezinho que faltou aqui que vai preencher alguma lacuna, que não foi o objetivo desse autor, mas que foi o objetivo do outro autor. Por exemplo, os 3 sinópticos relataram esse milagre de Jesus na sinagoga. Mateus, Marcos e Lucas, todos os 3 relataram isso. E é digno de nota que há pequenas diferenças nos relatos que eu digo para vocês que acabam enriquecendo este relato bíblico. Marcos, você olha para o texto e a gente acabou de ler, como sempre já disse, os relatos dele são curtos e são bem diretos. E aí ele faz o seu relato seguindo o seu padrão de escrita. De um livro pequeno, conciso, ele resume bem aquilo que ele está direcionando aqueles irmãos do primeiro século. Aí quando você olha para Mateus, você vai perceber que Mateus nos informa que além de ficarem observando se Jesus iria curar no sábado, os fariseus o instigaram. Eles perguntaram, é permitido curar no sábado? Eles fazem a pergunta a Jesus. Jesus respondeu com outra pergunta e em seguida fez uma aplicação. Nós temos aqui o texto dizendo, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Isso está relatado lá em Mateus. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 11 e versículo 12. Eu não sei se vocês lembram que numa exposição dessa aqui, eu não me lembro se já este ano ou no ano passado, mas eu acho que foi este ano, eu comentei que existem muitos crentes que atualmente dizem que preferem um animal do que um ser humano. Que quanto mais ele convive com os seres humanos, mais ele prefere o animal. Esse texto de Mateus, capítulo 12, vai nos dizer que Jesus deixou bem claro aqui que um ser humano vale mais do que um animal. O Jesus, aquele mesmo paz e amor que as pessoas têm deturpado por aí, dizendo que ele era aquele que aceitava tudo. Aquele que eles dizem que o único cristão que já existiu até hoje foi ele, aquele Jesus pacífico, aquele Jesus amoroso. Esse mesmo Jesus disse aqui, no relato de Mateus, que é um correlativo desta história, que um ser humano vale mais do que um animal. Eu me lembro muito bem desse dia, porque depois os meninos brincaram, e teve alguém que colocou, acho que uma cara de raiva, e os meninos estavam dizendo que foi alguém que não gostou disso, lá na exposição que a gente fez, que está na página da igreja.
E eu me lembro muito bem disso. E aí, quando eu estava vendo, eu fiquei meditando aqui, poxa vida, parece que aquilo que Jesus pensava sobre os seres humanos não é aquilo que muitos cristãos pensam. Jesus Cristo deixou bem claro que um ser humano vale mais do que um animal. Mais uma vez, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E Jesus está dizendo que um homem vale mais do que um animal. Aquele que fez todas as coisas, aquele que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que fez os seres humanos, e que inclusive fez os animais, quando veio a este mundo disse que os seres humanos valem mais do que os animais. Mas tem crente, cheio de amor em seu coração, que abre a sua boca para dizer que quanto mais convive com os seres humanos, mais ele ama os animais. E aí o que a gente faz? Se Jesus disse uma coisa, e esses cristãos em nome de Cristo querem dizer outra coisa, nós precisamos preferir ficar ao lado de Cristo. Quando olhamos para o relato de Lucas, que é o relato sinóptico também, em Lucas capítulo 6, Lucas tem uma visão médica, e quando você estiver fazendo a leitura de Lucas, eu sugiro que você pense em Lucas como um médico. Você vai ter algumas informações interessantes naquilo que Lucas escreve no campo da medicina. O que é que Lucas diz lá? Ele diz que a mão que estava atrofiada era a mão direita. Olha só, é um médico, os outros não estão nem aí para isso. Os outros estão fazendo outras colocações que eles entenderam, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que seriam relevantes para aquele público. Mas aí Lucas vem e diz, olha, a mão era a mão direita. Isso está lá em Lucas capítulo 6, versículo 6. Marcos nos informa de que quando Jesus estava na sinagoga, agora voltando para o texto, o versículo 1, havia ali também um homem com uma de suas mãos literalmente seca. A palavra que é utilizada aqui significa seca ou murcha. Algumas Bíblias colocam mirrada. Outras Bíblias, como por exemplo a que eu estou utilizando aqui, coloca atrofiada. A palavra grega que descreve a condição desse homem indica que a sua doença não era de nascença. A palavra que é utilizada indica uma doença que foi adquirida em algum momento de sua vida. Diferente, por exemplo, daquele homem que Jesus o cura, que era um cego de nascença, a palavra grega que é utilizada aqui se refere a uma doença que posteriormente veio na vida de uma pessoa. E é justamente isso que o texto está colocando para nós aqui. Eu pesquisei esses dias sobre algumas doenças nas mãos, mas não encontrei muitas informações. A única doença que eu encontrei assim, que talvez pudesse ser essa, é uma chamada osteoartrites. Mas eu também, assim, fiquei na dúvida se seria. E eu também não vi nenhum comentário dizendo sobre o que seria. A ideia do texto aqui, simplesmente a mão daquele homem estava murcha ou seca. Uma informação que trago para vocês é que geralmente essas doenças nas mãos, por exemplo, uma doença dessa, além de causar dificuldade da pessoa trabalhar, principalmente porque o texto está dizendo que era a sua mão direita, então se aquele homem tinha alguma profissão, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, que envolvesse o trabalho manual, que era algo comum no primeiro século, a vida daquele homem estaria em completo apuro. Digamos que ele precisasse de suas mãos para trabalhar, e aí ele perde justamente a mobilidade de sua mão principal, e lá não se tem, por exemplo, o INSS, a sua família estaria acabada financeiramente. Além disso, as doenças, por exemplo, essa doença que eu acabei de citar para vocês,
E geralmente esse tipo de doença gera dores, gera desconforto. E nós acreditamos que, além dos problemas que aquele homem tinha no sentido social, financeiro, essa doença lhe causava dor. Assim como as doenças, nesse tipo aí que nós pesquisamos, causam dor. O Evangelho segundo os Hebreus, que é um livro escrito entre o século I e o século II, que só existe pequenos fragmentos, diz que esse homem era pedreiro. Era pedreiro. E que ele precisava de sua mão para trabalhar. E diz que ele tinha vergonha de pedir esmola. E por isso ele procurou a ajuda de Jesus. Provavelmente você nunca tinha ouvido falar sobre esse livro. É porque só tem apenas fragmentos e não entrou no cânon das Escrituras. Mas especialistas discutem bastante, principalmente sobre o momento que ele foi escrito. Alguns colocam a escrita até por volta de 63, depois de Cristo. Então, ele foi escrito em algum momento ali do primeiro século, depois do ano 50, para o segundo século. Então é provável que essa informação seja verdadeira, não temos certeza. Não é um livro que seja canônico, é um livro que tem apenas fragmentos, mas se esse indivíduo que escreveu este livro, de fato era um cristão genuíno, é provável que tenham dito para ele, via tradição, quem tinha sido aquele homem, e qual a sua profissão? E é isso que nós temos aqui como relato histórico. Se isso estiver certo, entendemos que era um homem que trabalhava todos os dias para o sustento de sua família. E Jesus se compadece dele e decide curá-lo. Entretanto, os parasitas religiosos enviados pelo Sinédrio para acompanhar os passos de Jesus ficaram atentos para saber o que ele iria fazer. Quando você olha para o seu texto aí, e percebe que eles estavam avaliando os passos de Jesus, dá para entender que eles estavam vendo de forma minuciosa, e é justamente isso que a palavra remete, a palavra grega que é utilizada aqui, que é paretoron. Essa palavra significa o seguinte, deixa eu só voltar aqui, é isso. Significa que acompanhavam minuciosamente os movimentos de Jesus como se acompanha os movimentos de um objeto. Era esse o significado da palavra. Você está analisando o objeto e você decide parar e ficar olhando diretamente para aquilo para ver todos os movimentos que aquele objeto faz. Era utilizada justamente essa palavra. E era isso que eles estavam ali para fazer. Bom seria se esses indivíduos estivessem analisando minuciosamente aquilo que Jesus Cristo iria fazer, ou estava ensinando para alcançarem cura para as suas almas. Mas não, eles estavam fazendo isso, segundo o texto, para encontrar algum motivo para acusá-lo. No entanto, precisamos entender que esse texto nos ensina que, mesmo que os olhos dos inimigos estivessem atentos, Jesus não recuou, porque tinha uma missão a cumprir. Lembrem que eu falei para vocês no início, Jesus Cristo, por conta da resistência que teve ao seu ministério, se distanciou da sinagoga. Mas agora ele retorna, e ele retorna em um momento crucial, e esse momento é justamente para fazer um milagre, e mais uma vez manifestar o seu poder àquelas pessoas, até mesmo, eu diria que como uma tentativa de que aqueles homens mudassem os seus pensamentos, quanto à questão do seu ministério, e por isso ele não recuou. E eu queria te fazer uma pergunta, se Jesus tivesse a coragem que você como cristão tem, qual teria sido o final dessa história? Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Ao ser questionado, conforme nos informa o Evangelho de Mateus,
Jesus replica e ele faz a pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Que é o texto que nós já falamos aqui. Aí o texto vai dizer que eles permaneceram em silêncio. A ideia do silêncio lá é de um silêncio contínuo. Eles ficaram calados justamente para não ter que reconhecer que estavam errados. Essa pergunta remonta à questão anterior, ou da semana passada, discutida na lavoura de cereal. Fazer o bem era curá-lo, que é o que Jesus está colocando, enquanto que fazer o mal seria deixar o doente sofrendo, e não curá-lo por causa do sábado, da religiosidade morta. Por isso, o texto vai nos dizer que eles ficaram calados. Conforme a lei judaica indicava, só se podia oferecer assistência médica ao paciente que estava à beira da morte, no dia de sábado. Se o cara estivesse prestes a morrer, então o médico vai lá. Se ele puder segurar até o outro dia, espere, deixa o cara sofrendo as dores até o outro dia. Existem até alguns exemplos interessantes, que eu diria que ultrapassariam um pouco disso aí. Por exemplo, uma das pessoas que poderiam ser ajudadas por um médico no dia de sábado era a mulher que estava prestes a dar à luz. Então, se ela está prestes a dar à luz, então o médico iria avaliar, não, é hoje mesmo, então ele auxilia essa mulher. Mas existem algumas coisas bizarras, como por exemplo, se um indivíduo ficasse soterrado no sábado, era permitido tirar os escombros daquele cara, só até uma parte, para ver se ele estava morto. Se ele estivesse morto, deixava lá e só juntava no outro dia, só terminava de tirar os escombros dele no outro dia. Se ele estivesse vivo, então eles terminavam de tirar. Eu não me lembro, mas eu acho que eu já li em algum lugar que os judeus matavam, por causa do sábado, até uma galinha que pusesse ovo no sábado, porque a galinha descumpriu o sábado. Não consegui encontrar, mas eu tenho certeza que eu já li isso em algum lugar. Outros exemplos históricos que envolvem essa questão desse contexto é Flávio Joséfo, que é um historiador famoso dos judeus, conta que durante a guerra dos Macabeus, quando a resistência judaica foi vencida pelos sírios, alguns judeus se refugiaram em uma montanha, e nessa montanha havia um buraco. Eles correram para lá, os sírios foram atrás, e os sírios viram que eles entraram lá, e eles ficaram lá dentro. E o que os sírios fizeram? Ofereceram a oportunidade deles se renderem, mas eles não quiseram se render. O que os sírios fizeram? Eles tocaram fogo nos judeus que estavam lá dentro, e os judeus não resistiram porque era sábado. A história diz que nem ao menos eles fizeram um esforço para tapar a porta do buraco que eles estavam dentro, porque era sábado e eles iriam trabalhar, mesmo sabendo que iriam morrer. Outra história interessante, em 63, que foi o que aconteceu, o domínio romano da região da Palestina, principalmente da Judéia, Pompeu chegou lá em Jerusalém, e já nos finais da batalha, o que foi que ele fez? Alguns judeus se refugiaram lá onde estava o templo, dentro das muralhas do templo. E aí ele, sabendo do costume judaico de guardar o sábado, no dia de sábado ele começou a construir uma espécie de um montezinho, foi colocando terra lá na beira do muro, para que ficasse da altura do muro, para que eles pudessem entrar. E os judeus, sabendo que eles iriam morrer, depois que aquele homem com o seu exército terminassem aquele serviço, ficaram lá dentro, quietos, observando o que Pompeu iria fazer, para que ao final ele entrasse e matasse todos eles, porque era o dia de sábado. Todos esses eventos aconteceram antes deste evento aqui, que Jesus trava essa discussão com esses fariseus.
Os fariseus achavam que isso era aceitável. E provavelmente, aqueles que morreram lá no período dos Macabeus, e também aqueles que morreram em 63, eram louvados como exemplo de resistência, de religiosidade pura. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos que eles orassem para que a invasão de Jerusalém não acontecesse no dia de sábado, porque era assim que os judeus pensavam sobre o sábado. Não se podia andar nem mais do que 1 quilômetro, porque a pessoa estava em pecado. Meus irmãos, a gente vai perceber que a religiosidade mata. Às vezes mata literalmente, como aconteceu com esses judeus, mas a verdadeira morte que a religiosidade causa é justamente a morte espiritual. E quando a religiosidade nos faz ver o outro menos do que aquilo que Deus o fez, significa dizer que nós já estamos dando os últimos suspiros em uma UTI espiritual. Mas aí a gente vai olhar para esse texto que, apesar da religiosidade matar, Jesus veio dar vida. Nós não podemos esquecer que a religiosidade ainda é uma das mortes mais eficazes que Satanás inventou. Quando eu penso na morte causada por meio da religiosidade, eu penso em uma cobra, e é como se a religiosidade fosse uma cobra, que nos laça e nos vai matando devagar. Ou talvez como se nós fôssemos caranguejos vivos dentro de uma panela, que é colocada fogo embaixo e vai aquecendo devagar, até o ponto em que nós não temos mais resistência. É assim que a religiosidade mata. Ela nos mata coçando o nosso ego, dizendo que nós somos bons, que nós somos os seres mais religiosos ou mais aceitáveis diante de Deus. E é assim que ela faz. E é por isso que a religiosidade tem matado tantas pessoas ao longo da história da Igreja de Cristo, ou ao longo da história do povo de Deus. Não esqueçam, Jesus Cristo nos ensina que em todo tempo é tempo de fazer o bem, mesmo que isso fira aquilo que é um princípio religioso, a religiosidade que está acima de todas as coisas, segundo o que a Bíblia diz, que é a verdadeira religião para com o Senhor nosso Deus, é visitar os órfãos e as viúvas. Outro destaque que fazemos nesse texto é o seguinte: a religiosidade vazia de empatia só é capaz de atrair para si a ira de Deus. A pergunta de Jesus silenciou os fariseus, que não quiseram admitir o óbvio. É isso que o texto deixa para nós bem claro. Mais uma vez, curar o doente era fazer o bem, e não curá-lo por mais tempo, e não curá-lo era deixá-lo por mais tempo carregando o fardo da dor que a doença lhe causava, enquanto algo poderia ser feito. Eu me lembrei, por exemplo, quando li esse texto, do cuidado que Deus tem pelas pessoas, que também é manifestado no Antigo Testamento. Existe um versículo bíblico no Antigo Testamento que diz assim: não retenha o salário do jornaleiro. O jornaleiro, no contexto do Antigo Testamento, era aquele trabalhador de diária. E Deus manifesta com esta passagem um cuidado tão especial pelo ser humano, que ele diz: olha, você que empregou um ser humano para trabalhar uma diária, pague ele no final do dia, não deixe para outro dia. Aquele indivíduo com certeza está precisando desse dinheiro, então pague-o. É isso que o texto significa. Não retenha o salário do jornaleiro, do trabalhador que trabalhou uma diária para você. Isso reflete o cuidado de Deus
pelo ser humano. Jesus poderia, por exemplo, dizer: olha, amanhã, depois que acabar o sábado, eu te curo, em nome da religião. Mas não é esse o princípio que Deus segue. O princípio do bem-estar do ser humano é mais importante para Deus do que a religiosidade que inventamos. Precisamos entender. A tentativa de fazê-los refletir parece que não surtiu efeito, é o que está diante de nós, não surtiu efeito nos seus corações petrificados, e aí a gente vai ver que isso causou ira e desapontamento em Jesus. Meus irmãos, aqueles homens conheciam muito bem a letra da lei e suas tradições, mas essa passagem vai nos dizer que eles não conheciam o Senhor da lei. Eles não tinham tido um encontro genuíno com o Senhor da lei, apesar de conhecer as letras de sua lei. Da mesma forma, eu diria que há pessoas em nosso meio que conhecem muito bem as Escrituras e as tradições de suas denominações, mas não conhecem ao Senhor. No ano passado, ou ano retrasado, eu disse aqui a vocês que um colega meu, pastor, decidiu deixar uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, porque os indivíduos lá disseram: pastor, o nosso estatuto está acima da Bíblia. E aí ele disse: irmãos, tchau, de agora em diante não sou mais pastor de vocês. É assim que nós caminhamos com a religiosidade que inventamos, às vezes até em nome da lei de Deus. E eu acredito que aqueles irmãos argumentavam que as autoridades foram instituídas por Deus, então as leis existem. Eu me lembrei também de William Carey. William Carey, certo dia como jovem, antes de falar sobre isso, só retornando, no contexto inglês de sua época, principalmente os batistas hipercalvinistas entendiam que não se deveria pregar o Evangelho. Eles chegaram a um ponto em que os povos pagãos não deveriam ser evangelizados. E um dia o jovem Carey, em uma reunião com pastores, se levantou e disse que queria ir pregar o Evangelho na Índia, na época dominada pelo Império Britânico. E o pastor se levantou e disse: meu jovem, sente, cala a sua boca. Deus não deseja salvar pagãos. E se um dia quiser, não vai ser por meio de você. Então sente-se e cale sua boca. É assim que a religiosidade age. E aqueles que não tiveram um encontro com Deus, ficam apenas com a letra da lei. Eles acham que conhecem a Deus, mas na verdade conhecem uma Bíblia pela qual eles nunca tiveram uma experiência genuína com o Deus dela. Os fariseus que estavam diante de Jesus eram esses homens, que conheciam a lei, e eles achavam que por conhecerem profundamente isto aqui, eles conheciam ao Senhor. Nós entendemos perfeitamente que a palavra de Deus é o fundamento de nossa fé. Só que junto com a compreensão da palavra de Deus, há algo que Deus estabeleceu para que possamos compreender a sua palavra, que é justamente a conversão, a experiência que nós temos com Deus. O indivíduo que conhece somente a palavra de Deus, no sentido de que ele estuda a Bíblia, mas nunca teve um encontro com o Deus da palavra, às vezes ele é um religioso, e às vezes nem é. E o dia em que a sua fé for testada, já era. Vocês sabem por que o pentecostalismo e o neopentecostalismo fazem tanto sucesso com as pessoas? Porque eles falam muito de experiência. Não estou dizendo que as suas experiências estão corretas, mas a experiência tem um poder muito grande
de prender as pessoas a algo. Me lembrava de um pastor que era meu professor no seminário. E ele disse que durante boa parte de sua vida ele acreditou no Papai Noel. Por quê? Ele era filho de um pastor batista, que foi professor no seminário, e esse pastor dizia que Papai Noel não existe, ou não existia. Mas ele disse que um dia ele estava na sua casa, na casa do pai dele, quando era pequeno, e ele viu o Papai Noel da janela, lá embaixo. E o pai dele dizia, Papai Noel não existe, e ele dizia, existe porque eu vi. Isso é o poder da experiência. Nós não estamos dizendo que Papai Noel existe. E eu tenho certeza de que aquele pastor, quando contou aquela história, ele já tinha chegado à conclusão de que Papai Noel não existia. Mas ele passou a infância dele toda acreditando que Papai Noel existia, porque ele viu à noite, provavelmente, um senhor vestido que iria trabalhar em algum lugar. E por isso ele resolveu acreditar. É o poder da experiência. Aqueles que estão por aí, que eu disse, que fazem sucesso, têm pregado uma experiência fora da Bíblia. E às vezes nós que defendemos a Bíblia, defendemos apenas como uma letra morta. E esquecemos que aquele que nos pregou o reino de Deus foi aquele que nos falou e nos demonstrou durante o seu ministério a experiência que nós devemos ter com Ele, que é extremamente, estreitamente pessoal. Se você está aqui esta noite e nunca teve experiência pessoal com Deus, provavelmente você é apenas mais um religioso que já se sentou neste lugar. Muitos cristãos de nossos dias possuem uma fé morta, outros possuem a fé na fé. Talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre a fé na fé. A fé na fé é aquele cara que acredita na fé do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó. Ele nunca teve uma fé genuína em Deus. A fé que ele possui nunca fez nada de diferente na vida dele, e inclusive nunca mudou o seu comportamento espiritual, porque ele tem apenas a fé na fé. A fé na fé genuína de sua avó, a fé na fé genuína de seu avô, ou de sua mãe, ou de seu pai. Uma vez perguntaram para uma primeira ministra judia se ela acreditava em Deus. Ela disse: eu creio nos judeus, e os judeus acreditam em Deus. Isso é fé na fé. Eu não acredito em Deus, mas acredito naqueles que creem em Deus. Eu nunca tive um encontro genuíno com Deus, só que a minha avó teve. A minha avó era uma mulher de fé, ou o meu pai, mas eu mesmo nunca tive essa fé. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que são assim. Eles nunca experimentaram Deus verdadeiramente em suas vidas. E alguns deles conhecem as Escrituras, mas nunca se relacionaram verdadeiramente com Deus. Deus nunca os transformou através de um arrependimento genuíno. Meus irmãos, ainda bem que Deus, quando quer fazer algo, não precisa de nossa aprovação. Porque se precisasse, eu não sei como é que nós estaríamos, como é que esse mundo estaria. Nós olhamos para o texto, a gente vê que Jesus disse ao homem: estenda a mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada. Não obstante terem os fariseus visto a cura do homem, os seus corações continuaram descrentes ou indiferentes para com o que estava acontecendo diante deles. Eles ficaram descrentes e indiferentes, e o texto demonstra de uma forma muito clara
que em seguida eles fizeram um acordo, que eu digo para vocês que foi um acordo diabólico. Em outras circunstâncias, os fariseus não aceitariam de forma alguma qualquer acordo ou qualquer aproximação dos herodianos. Os herodianos, apesar de serem judeus, e até mesmo levitas, eram partidários da família de Herodes. Um idumeu, ou seja, da tribo de Edom, aquele que segundo a bênção que Deus, através de Isaac, deu a Jacó, seria subjugado. Mas no primeiro século, os judeus que deveriam subjugar os descendentes de Edom eram governados pelo edomita, pelo idumeu, que eram os Herodes. Primeiro o Herodes pai, que é do período que Jesus nasceu, e depois os Herodes filhos. E aí surgiu uma casta judaica chamada Herodianos, que na verdade era um partido político ligado à aristocracia judaica. Eles eram o MDB de hoje. O partido que a única coisa que me vem à mente é a prostituição quando eu lembro dele. Ele está lá se juntando com qualquer espectro político para poder se manter no poder. Eram os herodianos daquela época. Era um partido político e religioso. Eles achavam que a messianidade do Antigo Testamento estava se cumprindo nessa família de Herodes. Então eles estavam ligados, eram eles que eram membros do governo judaico e que faziam negócios diretamente com os romanos. Eles eram um grupo político alinhado aos dominadores romanos e por isso eram odiados pelos fariseus. Mas aí, olhe para o versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, como poderiam matá-lo. A política é muito suja, né? A política e a religião. Os dois grupos eram políticos, os dois grupos eram religiosos, totalmente antagônicos. Isso também nos faz lembrar de que, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, a Bíblia vai dizer que um Herodes fez as pazes com Pilatos, diante daquilo que estava acontecendo, de um evento político importante. Durante vários anos nós fomos brigados politicamente, mas está acontecendo um fato novo. E aí a gente se alinha politicamente. A política é assim. E a Bíblia está cheia de textos que falam sobre seres humanos agindo assim. Os seres humanos são desse jeito. Mais uma vez, eles eram um grupo político alinhado aos dominadores romanos, odiados pelos fariseus. Entretanto, quando o assunto é política e religião, os antagonismos desaparecem, quando os objetivos são comuns. Aparecem sempre, ou desaparecem. Todos os acordos tornam-se válidos quando temos algum objetivo diabólico em comum. É assim que os homens agem, e está escancarado diante de nós isso. É por isso que eu fico triste quando eu vejo alguns crentes ainda esperando muito deste mundo. No sentido político, inclusive até mesmo religioso. Eu ainda não cheguei ao anarquismo, não concordo com isso, mas eu já perdi totalmente as esperanças humanas, no sentido político desse mundo. E esse texto aqui em si nos mostra como é que o ser humano faz. Os fariseus se sentiram ameaçados religiosamente pela prática e discurso de Jesus. Eles perceberam que poderiam perder o espaço. Os herodianos também perceberam que mais cedo ou mais tarde teriam problemas políticos com os romanos, por causa de Jesus. Então, se é desse jeito, nós precisamos unir forças para acabar com o intruso.
mesmo que as nossas ideologias sejam totalmente contrárias, sejam antagônicas, mas nós temos um objetivo em comum. E isso não acontece só no âmbito político. Eu já vi durante essas minhas peregrinações, grupos de igreja que se odeiam, unidos em torno de um objetivo político. Tirar o pastor da igreja. Eu já vi gente assim. Pessoas que eu sei que se odeiam, mas de repente chegaram comigo e disseram: nós estamos aqui para lhe pedir orientação de como a gente deve tirar o pastor. E eu fiquei olhando para a cara dos indivíduos: mas vocês não se odeiam? E agora todo mundo falando um discurso bonito, um discurso de unidade. É assim que funciona a política e a religião. E você, através das Escrituras, daquilo que eu estou dizendo, vai conseguir então pensar o nosso país à luz disso. Eu tenho dito para os irmãos, as Escrituras sempre vão fazer uma leitura dos momentos em que nós estamos vivendo historicamente, sejam eles religiosos ou políticos. Meus irmãos, olhem só isso. Diante de tudo aquilo que nós acabamos de falar, a verdade é que quando o homem está cego em seus pecados, vale tudo. Vale tudo. Vale até mesmo juntar forças antagônicas para assassinar o seu próprio Salvador. O Salvador estava ali, o próprio Deus estava diante deles, mas nós não gostamos do Salvador que Deus mandou. Ele não era o Salvador que nós esperávamos. Então vamos unir forças e vamos eliminar esse intruso. É assim que as pessoas são. Então, se você ainda espera muito desse mundo, olhem só o que fizeram com o nosso Senhor. Olhe só o que os políticos e religiosos fizeram com Jesus. É assim que age, ou agem os homens. Mas ainda que se unam para praticar o mal, e aparentemente serem bem-sucedidos por alguns momentos, nós vamos perceber que os religiosos nunca terão o amor de Deus. Aqueles que têm, eu diria que, servido a Deus por meio da religiosidade, a única coisa que eles têm de Deus é a ira de Deus. Existem mulheres que, quando terminam um relacionamento com o namorado, dizem assim: a única coisa que você tem agora de mim é o meu desprezo. Pois é, os religiosos, a única coisa que eles têm de Deus é a ira de Deus, a desaprovação de Deus. Eles nunca terão o amor de Deus, porque eles são mais intrusos para o reino de Deus do que auxiliadores. Foi isso que aconteceu na época de Jesus. Por que isso é tão importante para nós? Porque o tempo todo nós somos tentados a sermos religiosos. O tempo todo Satanás, como uma cobra, tenta se enrolar em nosso pescoço para nos matar devagar, para acabar com a nossa vida. E a gente percebe que durante a história do povo de Deus, muitos já foram assassinados por uma das melhores estratégias de Satanás, que é a religiosidade, que muitos têm evidenciado em suas vidas o tempo todo. Eu quero encerrar fazendo algumas considerações sobre esse texto. Eu queria que você lembrasse, lá do início, quando nós falamos para os irmãos que esse evangelho foi escrito com base em um contexto histórico, e o contexto histórico era a perseguição contra o povo de Deus. Então parece que essa passagem aqui se encaixa muito bem nisso.
Jesus exerceu o seu ministério rodeado de inimigos ferozes. Para aqueles irmãos que estavam sofrendo no primeiro século, isso acaba sendo um conforto, porque eles já sabiam que apesar de Jesus ter exercido um ministério rodeado por inimigos, ele foi vencedor. Então, para o cristão do primeiro século, significava a vitória também, ou a certeza da vitória. Esse é um sinal de que nem sempre teremos a aprovação do mundo, ou até mesmo dos sistemas religiosos que fazemos parte. Por exemplo, William Carey, naquela época a religião criou isso. Os povos pagãos não podem ser alcançados. Então cala a tua boca. Jesus estabeleceu uma cláusula pétrea para o verdadeiro cristianismo. Todo tempo é tempo de fazer o bem. Não existe um momento que não seja propício para isso. O nosso Senhor mostrou para a jovem igreja que ele estava fundando, que o bem precisa ser feito o tempo todo. E por último, não tardará muito para que os religiosos aparentemente bem-sucedidos, assim como foram aqueles do tempo de Jesus, experimentem o peso da ira de Deus eternamente. Talvez eles não experimentem aqui, mas vai chegar o momento em que será irremediável a ira de Deus que já está em curso. Então nós precisamos lembrar disso, principalmente, mais uma vez, porque todo momento nós somos tentados a caminharmos por esse lado da religiosidade. Às vezes nós lemos as Escrituras que nos informam sobre Deus, mas nós não oramos ao Deus das Escrituras para estabelecermos uma experiência pessoal com Ele. Tosa que contava, ele não diz o nome, mas ele contava que foi feita uma pergunta para um amigo seu, e a pergunta era: o que era mais importante, a oração ou a leitura bíblica? E o amigo do Tozer disse o seguinte, que a oração e a leitura bíblica eram como se fossem duas asas de um pássaro. Se um fosse retirado, como é que esse pássaro poderia voar? Geralmente os religiosos leem a Bíblia, mas eles não oram. E é por isso que eles estão preparados para, se possível, até assassinar o próprio Deus, porque eles não o conhecem. Quando ele pisou na terra, eles não o reconheceram, embora achassem que o conheciam, ou que quando ele viesse, eles iriam reconhecê-lo, porque eles conheciam a lei. Então, tenhamos cuidado. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós. 6 versículos, aparentemente inofensivos, mas não, Pai. Mesmo que seja apenas um, ou talvez o menor de toda a Bíblia, Jesus chorou. Todos os versículos de Tua palavra nos confrontam para nos transformar. Senhor nosso Deus, a igreja brasileira está passando por um problema muito sério. O problema da religiosidade, que tem afetado as nossas vidas, e Satanás em muito tem saído vitorioso. Senhor nosso Deus, hoje a Tua palavra acaba de ser exposta para nós e escancara sobre o perigo da religiosidade. Ela não tem escrúpulo, ela não tem limites de moralidade, ela chegou ao cúmulo
de assassinar o próprio Deus. Ela chegou ao cúmulo de fazer coligações políticas que outrora eram antagônicas. Senhor nosso Deus, o que lamentamos é que isso não faz parte apenas da natureza dos fariseus, ou dos herodianos, dos religiosos de hoje, ou dos políticos de hoje. Essas tendências são tendências de todos nós. Por isso nós queremos te pedir que, ao nos confrontar, a tua palavra nos transforme, para que possamos viver para ti, para que ainda haja esperança para nós, para que possamos voltar para os nossos lares, profundamente, meditando naquilo que o Senhor nos disse essa noite, que possamos olhar para dentro de nós e nos questionar se as nossas vidas não têm sido apenas de um defunto bem vestido em um caixão, prestes a ser enterrado. Assim a religiosidade, ela não transforma, ela não dá vida ao morto, ela apenas o veste, o coloca um sapato bonito, um sapato novo, uma roupa nova, com flores cheirosas, mas não tem o poder de levantar um defunto do caixão. Assim é a religiosidade. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos livre desse mal miserável que afetou tanto o teu povo durante toda a história. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém.